Boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz Oliveira da Costa, sou graduanda em Engenharia Ambiental e venho por meio deste vídeo apresentar a defesa do meu trabalho de conclusão de curso à Faculdade Pitágoras de Londrina. Eu gostaria de cumprimentar a banca examinadora e agradecer por essa oportunidade. O tema de pesquisa desse trabalho de revisão bibliográfica foi Programa Produtor de Água como incentivo à gestão ambiental de recursos hídricos em propriedades rurais. A água está totalmente ligada a todos os ciclos naturais. Ela sustenta para a biodiversidade do planeta Terra e atua como recurso estratégico no desenvolvimento da humanidade. Porém, com o grande crescimento da população e, consequentemente, a necessidade pela produção de bens e alimentos, ela gera uma demanda maior de recursos hídricos, o que coloca em risco a disponibilidade da água para a sociedade. Diante disso, a pergunta norteadora que centrou este trabalho foi: como o produtor rural pode atuar como protagonista na conservação de recursos hídricos, tendo como aliado o Programa Produtor de Água? Mediante a este problema, esse trabalho teve como objetivo geral de estudo compreender o papel do produtor rural na gestão ambiental dos recursos hídricos nas microbacias hidrográficas com práticas conservacionistas de manutenção ou recuperação de áreas florestais, tendo como aliado o Programa Produtor de Água, visando o desenvolvimento sustentável. Para os objetivos específicos, eu busquei evidenciar a necessidade de conservação da água e dos recursos hídricos e sua importância, bem como indicar o produtor rural como protagonista na conservação dos recursos hídricos na propriedade rural e descrever o papel do Programa Produtor de Água como aliado ao produtor rural. Esse trabalho foi estruturado em 3 capítulos, baseado de acordo com cada objetivo específico. No primeiro capítulo, eu busquei descrever acerca da importância dos recursos hídricos e a necessidade de conservação. A água é a substância mais abundante na superfície da Terra. Ela é essencial para a manutenção da vida e para a manutenção dos ecossistemas, para o clima, para o solo e para a inter-relação de todos os sistemas ambientais. Todo ser vivo é constituído basicamente por água. Em nós, seres humanos, por exemplo, a água ocupa 70% do nosso corpo. Ela é um elemento composto por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Apesar de parecer um composto simples, ela possui propriedades físicas e químicas bem complexas. Pode parecer que existe muita água no planeta, e sim, existe. Cerca de 71% da Terra é coberta por água. Porém, desses 71%, 97,5% são águas salgadas, ou seja, inadequadas para consumo direto. Apenas 2,5% restantes são água doce. O maior responsável pelo movimento dessas enormes massas de água ao redor da Terra é o ciclo hidrológico. Ele é impulsionado por forças do vento, da gravidade e energia térmica do Sol. Essa permanente circulação da água ao redor da Terra torna possível sua renovação contínua, e isso demonstra que os recursos hídricos são potencialmente inesgotáveis. Porém, as interferências do homem e a falta de gestão, elas geram alterações nesse ciclo natural, podendo ocasionar a escassez da água. Desde o início do desenvolvimento da sociedade, a água esteve presente. No decorrer do desenvolvimento, a partir da Revolução Industrial, a urbanização e as produções agrícolas e industriais aumentaram cada vez mais a necessidade pela água, fazendo com que ela se tornasse parte da cadeia produtiva e matéria-prima para diversas produções. No Brasil, em 1997, houve a criação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e, em 2000, houve a criação da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. De acordo com os usos, no Brasil, a água é utilizada principalmente para a agricultura, cerca de 49,8%. Seguido pelo consumo da pecuária, com 8,4%. Devido a esses diversos usos, em diversos setores, a água é considerada um bem público dotado de valor econômico. Água na produção de alimentos. A água é insumo para a produção de alimentos e está diretamente ligada ao crescimento econômico de um país. Por exemplo, nem toda a água consumida retorna para o meio ambiente, grande parcela é incorporada nos bens produzidos. Acerca do segundo capítulo, eu busquei demonstrar o produtor rural como protagonista na conservação dos recursos hídricos dentro da propriedade rural. Embora a urbanização venha crescendo, as áreas rurais ainda ocupam maior extensão no espaço geográfico. Além disso, as bacias hidrográficas também se apresentam em maior parte no ambiente rural. As bacias hidrográficas, elas são porções territoriais de captação natural da água da chuva e agem como um sistema de drenagem, levando essa água naturalmente para um rio de grandeza maior. É na bacia hidrográfica onde acontecem todas as intervenções do homem ao meio ambiente. O impacto causado a jusante, por exemplo, em uma bacia hidrográfica, causará efeitos diretamente a jusante. Diante disso, de acordo com a
Política Nacional dos Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica é considerada a unidade principal para o desenvolvimento de ações e medidas de gestão dos recursos hídricos. Levando em consideração isso, o produtor rural se torna a principal ferramenta na conservação dos recursos hídricos. A gestão desse recurso dentro da propriedade rural deve estar totalmente ligada à integração entre conservação e desenvolvimento socioeconômico. O produtor rural, produtor de água, ele pode ser considerado como aquele que utiliza tecnologias e práticas relacionadas à agricultura sustentável, procurando estratégias sempre voltadas para a conservação dos recursos hídricos, como, por exemplo, a manutenção e recuperação do solo, ou recuperação de áreas de proteção ambiental, práticas essas que influenciam a infiltração da água no solo. O solo é composto por um sistema trifásico. Ele possui elementos sólidos, líquidos e gasosos. A água são esses elementos líquidos. Ela ocupa a maior parte do solo, ficando incorporada nos poros. São os poros que auxiliam a movimentação, distribuição e armazenamento da água no interior da terra. Uma das principais causas de degradação desses solos é a erosão hídrica. Esse acontecimento é intensificado pela exposição direta do solo causada pela falta de cobertura vegetal. A cobertura vegetal, por sua vez, ela natural ou cultivada pelo homem, ela age como uma espécie de telhado sobre o solo, evitando a obstrução desses poros e permitindo a aeração e manutenção através do sistema radicular das plantas. Dentre as técnicas de manejo e conservação do solo, o plantio direto é uma solução para a preservação dos solos. Ele é um sistema que age como cobertura permanente do solo. Outra alternativa são as práticas de caráter mecânico, que diz respeito à construção de barragens artificiais de maneira a diminuir a velocidade de escoamento superficial da água. As técnicas mais utilizadas são terraceamentos e curva de nível. Em relação à pecuária, a rotação de pastagem é uma técnica de caráter edáfico, ela, em conjunto com curvas de nível e terraçamento, permite uma melhor cobertura do solo. Em relação às práticas de caráter vegetativo, como forma de cobertura do solo, podem se destacar os sistemas agroflorestais e silvopastoril. A respeito do papel da árvore na conservação da água, as florestas desempenham um papel importante no sistema de circulação da água na terra. A árvore, ela contribui para o aumento da permeabilidade, permitindo uma maior infiltração da água e abastecimento das águas subterrâneas. Elas também contribuem para a devolução da água para a atmosfera, fazendo parte do ciclo hidrológico através da evapotranspiração das suas folhas. Além disso, as árvores ao entorno de mananciais e nascentes, elas contribuem como barragem para sedimentos que vêm com escoamento superficial, evitando assim o assoreamento desses rios. No Brasil, em 2012, foi estabelecido o novo Código Florestal. Ele estabelece normas para a proteção da vegetação nativa e áreas de preservação permanente em propriedades rurais. Acerca do terceiro capítulo, o Programa Produtor de Água como aliado ao produtor rural. O ecossistema, por ser um sistema dinâmico de interação entre seres vivos componentes do meio ambiente, ele proporciona benefícios diretamente e indiretamente ao ser humano, por meio de suas funções ecológicas. Esses serviços prestados naturalmente pelo ecossistema à sociedade são chamados de serviços ecossistêmicos. Já os benefícios ecossistêmicos resultantes de intervenções humanas ao ecossistema são os manejos conservacionistas de solo e água, eles são denominados serviços ambientais. Esses serviços tornam um bem público e sua manutenção tem elevados custos. Diante disso, um produtor rural, em uma situação de escolha entre produção em uma determinada área ou utilização de técnicas que geram maiores custos, aparentemente se torna mais lucrativo para ele financeiramente o retorno financeiro que o uso da terra para a produção proporcionaria. Diante disso, se enxerga a necessidade de incentivos econômicos para recompensar e apoiar esses produtores rurais para a prestação desses serviços. E o instrumento de pagamento de serviços ambientais vem sendo discutido no Brasil desde 2015. Porém, em janeiro de 2021, foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Essa lei, ela considera os princípios do direito ambiental, usuário pagador e provedor recebedor, e se baseia no incentivo econômico aos que conservem ao meio ambiente. Acerca do Programa Produtor de Água, diante de tantos mecanismos de pagamento de serviços ambientais, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA,
ela desenvolveu o Programa Produtor de Água, que tem como principal objetivo estimular os produtores rurais a adotarem de forma voluntária práticas voltadas à conservação dos recursos hídricos. Na ANA, no ano de 2001, após discussões sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, fundamentados no princípio usuário-pagador, surgiu-se a necessidade de adoções para aplicação desse recurso financeiro. Com base nisso, surge o princípio do provedor-recebedor, que se torna base para o desenvolvimento do Programa Produtor de Água. A forma operacional do programa. O programa prevê bonificações financeiras aos produtores rurais que adequem de maneira adequada o uso e ocupação do solo dentro de sua propriedade rural, através de orientações técnicas, apoio financeiro e certificações. A fonte desses recursos é implementada por meio de financiadores de serviços ambientais, de acordo com a situação de cada local. Elas podem ser, por exemplo, fundos de prefeituras municipais, comitês de bacias hidrográficas, companhias de saneamento básico, Fundo Nacional do Meio Ambiente, ONGs e bancos de investimentos, entre outros. Esses valores eles são definidos mediante estudos econômicos, considerando as características de cada região e levando em consideração a eficácia dos serviços prestados. Concluindo, por meio dessa pesquisa foi possível observar que o produtor rural é um dos elementos fundamentais de tamanha responsabilidade na proteção e conservação da água. Ou seja, nenhuma classe profissional tem tanta contribuição para a preservação ambiental quanto o produtor rural. A adoção de boas práticas e o manejo adequado de recursos naturais dentro da propriedade rural mostra eficácia e bons resultados na conservação da água. Também foi possível observar que o Programa Produtor de Água é uma boa estratégia ambiental e econômica que incentiva os produtores rurais. A gestão dos recursos hídricos só é possível por meio da percepção de sua vital importância para todas as esferas sociais, e é necessária uma garantia hídrica em quantidade e qualidade para todas as demandas dentro de uma sociedade, agora e futuramente. É isso. Muito obrigada a todos.